Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em uma parte bem importante e, vamos combinar, complexa da nossa legislação, o título 6º do Código Penal. É ele que define os crimes contra a dignidade sexual. O nosso objetivo aqui é simples, entender como a lei enxerga e protege um dos direitos mais íntimos de qualquer pessoa. E para a gente começar, a gente parte logo dessa pergunta. Porque, sabe, não é um conceito vago, abstrato. Pelo contrário, a lei tem definições bem específicas sobre o que é uma violação da dignidade sexual. E é justamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só como a gente vai organizar nossa conversa. Primeiro, vamos falar dos crimes contra a liberdade sexual. Depois, vamos ver como funciona a proteção especial para os vulneráveis. Em seguida, como a lei se adaptou à era digital, os crimes de exploração e, por fim, como a justiça decide as punições. Certo, então vamos para o nosso primeiro ponto. A lei faz uma separação super importante sobre como a liberdade sexual de alguém é violada. As palavras-chave aqui são três: consentimento, coação e poder. Bom, vamos começar com o crime mais grave contra a liberdade sexual, o estupro, que está lá no artigo 213. O ponto central aqui, o que define esse crime, é o método. Ele acontece quando se usa violência ou uma ameaça muito séria para forçar a vítima a praticar ou permitir um ato sexual. Agora, é um crime que é bem mais recente. Ele foi criado para dar conta de muitos casos de assédio que aconteciam em público, tipo no transporte coletivo, sabe? É a importunação sexual. E aqui, o que define o crime não é a violência, mas sim a falta de consentimento. O ato é feito para satisfazer o desejo do agressor sem a permissão da vítima. Ponto. Então aqui a diferença fica bem clara, né? No estupro, o que manda é a presença de violência ou de uma ameaça grave. É a força para conseguir o que se quer. Já na importunação sexual, o que caracteriza o crime é simplesmente a ausência de consentimento. É uma distinção legal importantíssima, que mostra que só a falta de permissão já é, sim, um crime. E tem mais um, o assédio sexual. Mas atenção, porque esse aqui tem um cenário bem específico. Ele acontece numa relação de hierarquia, geralmente no trabalho. É quando alguém usa a posição de superioridade, de chefe, por exemplo, para pressionar e conseguir algum tipo de vantagem ou favor sexual. Agora, a gente entra numa parte em que a lei é, digamos, ainda mais protetora. Existem certas situações em que a lei simplesmente assume que a pessoa é vulnerável e aí a discussão sobre o consentimento nem entra em jogo, ela se torna irrelevante. E para entender essa proteção toda, tem um número que é a chave de tudo: 14. A lei brasileira diz que, abaixo dos 14 anos, uma pessoa é considerada absolutamente vulnerável. O que isso quer dizer na prática? Que para a justiça não existe a capacidade de consentir para um ato sexual. Simples assim. E esse número nos leva direto para o crime de estupro de vulnerável. O artigo 217-A é bem claro: qualquer ato de natureza sexual com alguém menor de 14 anos é estupro. Não importa nenhuma outra circunstância. E como dá para ver, a pena aqui é bem mais pesada. Mas não é só a idade que define vulnerabilidade. A lei também protege qualquer pessoa que, por alguma doença ou deficiência mental, não consiga entender o que está acontecendo. Ou ainda, alguém que, por qualquer outro motivo, não consiga resistir. E tem um ponto fundamental que foi adicionado há pouco tempo: a defesa não pode usar o argumento de que a vítima consentiu ou falar sobre a vida sexual dela. Isso não vai. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de como o Código Penal teve que correr atrás da tecnologia. Porque, a tecnologia trouxe novas formas de violar a dignidade sexual e a lei precisou dar uma resposta para isso. Pois é, os crimes que a gente vai ver agora, como gravar e divulgar conteúdo íntimo sem permissão, são novos no Código Penal. Eles são um reflexo direto do esforço para combater tipos de violência que se tornaram muito comuns com a internet e os celulares. A lei aqui foi bem esperta. Ela separou a coisa em duas ações diferentes. A primeira é o ato de registrar, ou seja, filmar, fotografar, produzir algum conteúdo íntimo sem autorização. A segunda, que é um crime separado, é o ato de espalhar esse material. E a lei é bem ampla, fala em compartilhar, publicar, vender, trocar. E a pena para quem espalha esse tipo de conteúdo pode ficar bem pesada. Ela aumenta bastante se o crime for cometido por alguém que tinha um relacionamento com a vítima ou se a intenção for vingança ou humilhação, a famosa revenge porn. A lei até abre uma exceção para uso jornalístico ou científico, mas com uma condição bem rígida: não pode identificar a vítima de jeito nenhum. Saindo um pouco do mundo digital, vamos ver agora os crimes que tratam da exploração sexual como um negócio, e também aqueles que a lei considera como ofensas contra a decência pública.
O Código Penal ataca essa exploração de 3 jeitos diferentes. Ele considera crime induzir ou ajudar alguém a se prostituir. Também é crime manter um local para essa prática, chamada casa de prostituição. E, por fim, é crime viver do dinheiro que vem da prostituição de outra pessoa, o que a lei chama de rufianismo. E além da exploração, a lei também protege o que ela chama de pudor público. É aqui que entra o crime de ato obsceno, lá no artigo 233. Basicamente, ele pune quem pratica atos considerados obscenos em lugares públicos ou que possam ser vistos pelo público. Bom, chegamos na nossa última parte. Aqui a gente vai entender como as penas são calculadas. A lei tem uma pena base para cada crime, mas algumas situações podem fazer essa pena aumentar, e muito. Olha só esse gráfico, ele deixa bem clara a diferença de gravidade que a lei dá para cada crime. O estupro tem a pena base mais alta, claro, por causa da violência. Depois vem a importunação sexual e, por último, o assédio, com uma pena menor, mas que ainda assim é bem séria. E não para por aí. A pena base pode aumentar. Se o crime é feito por 2 ou mais pessoas, a pena sobe. Se o agressor tem alguma autoridade sobre a vítima, tipo é da família, é o chefe, o aumento é maior ainda. E a lei agora tem definições específicas para o estupro coletivo e para o chamado estupro corretivo, aquele que é feito para corrigir o comportamento da vítima. Nesses casos, a pena pode aumentar em até 2/3. E como esses processos funcionam na prática? Bom, a regra geral é o segredo de justiça, para proteger a privacidade das vítimas. Só que uma mudança recente tentou criar um equilíbrio. O nome do réu pode se tornar público depois que ele é condenado na primeira vez. Mas, se ele for absolvido nas instâncias superiores, o sigilo volta. No fim das contas, o que a gente percebe é que essa parte da lei não é algo estático, escrito em pedra. Pelo contrário, é um conjunto de regras que está sempre evoluindo, tentando dar conta dos desafios de uma sociedade que também não para de mudar. Mas o objetivo é sempre o mesmo: proteger a pessoa. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. A gente viu como a lei se adaptou à era digital, mas a tecnologia não para, a sociedade também não. Quais serão os novos desafios? E como o direito vai precisar se transformar de novo para continuar garantindo a proteção da dignidade sexual de todo mundo lá no futuro?